Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao webinar Reação do Pós-Venda à Pandemia. O meu nome é José Pedro, eu sou diretor técnico da Car Academy. Para aqueles que não conhecem, a Car Academy é uma empresa que presta serviços para a área automóvel, com especial foco na formação e consultoria técnica, consultoria organizacional também. O nosso objetivo é potenciar o negócio dos nossos clientes oficinais e, como tal, proporcionar-lhes soluções atuais, soluções adaptadas às suas realidades. Com base nisto, foi o pressuposto e foi daí que surgiu esta ideia para nós fazermos este webinar. Vou contar-vos um bocadinho como é que surgiu a ideia de nós criarmos o webinar e depois convidarmos os participantes que temos e que irão entrar brevemente. Basicamente, e tal como a maioria dos portugueses, a meio do mês de março, ficámos sujeitos ao confinamento, ficámos isolados, ou isolamento, como queiram chamar, e todas as nossas formações presenciais tiveram que ser reagendadas. Passámos ao teletrabalho, não tínhamos formação presencial, e confesso que naqueles primeiros dias eu consumia muitos noticiários, via muitas notícias, queria estar sempre a acompanhar qual é que era o desenvolvimento desta pandemia. Mas, curiosamente, passados uns 8, 10 dias, eu sinceramente fiquei muito cansado dos noticiários, do alarmismo, do negativismo, e tive que pensar em qualquer coisa para alterar aqui um bocadinho a maneira de estar. Isto também porquê? Cada vez que entrava nas redes sociais, eu via clientes nossos, via posts de clientes nossos, onde mostravam uma completa desorientação quanto ao rumo dos seus negócios. Cada vez que a gente abria o Facebook, cada vez que a gente via um noticiário, eu sou-vos muito sincero, cada vez que eu via um noticiário eu ficava com os sintomas do Covid. Era importante mudar um bocadinho esta questão, esta maneira de ver as coisas e ajudar um bocadinho os nossos clientes a ultrapassarem este momento. E começaram a surgir várias ideias. Uma das primeiras ideias, ou a primeira ideia que nós tivemos foi: vamos alavancar as competências que são vitais para o funcionamento das oficinas dos nossos clientes. Vamos apostar na gestão oficinal e vamos apostar na eletricidade automóvel. E o que é que nós fizemos? Aproveitando a experiência que temos de ser sensivelmente 1 ano e meio em que fazemos formação à distância para os nossos mecatrónicos, nós pegámos nessa plataforma, pegámos nesse know-how e desenvolvemos 2 cursos. Um curso de gestão oficinal e um curso de introdução à eletricidade. Nas 24 horas após nós termos lançado estes cursos, e estes cursos ficaram online a 28 de março, em 24 horas nós tivemos 85 inscrições para cada ação. Ou seja, a primeira medida que nós tomamos foi basicamente o primeiro sucesso que tivemos. A seguir, o que é que nós fizemos? Reajustámos todo o nosso calendário de formação, não sendo possível fazer a formação presencial, reajustámos todo o calendário e passámos ao online. Suspendemos formação presencial e desenvolvemos 11 formações por videoconferência. A primeira dessas formações decorreu ainda ontem, 21 de abril, entre as 19 e as 23, foi subordinado ao tema dos filtros de partículas e AdBlue, e superou completamente as expectativas, quer dos nossos clientes, quer nós próprios, enquanto entidade formadora, ficámos também bastante agradados com o resultado. Terceiro passo, o que é que nós fizemos? Pegámos num projeto que já estava pensado e já tinha sido iniciado há algum tempo, e concretizámos esse projeto, que foi o quê? Que foi a nossa loja online. Se nós não temos a capacidade de escoar algumas das ferramentas e equipamentos através dos canais normais, vamos fazê-lo ou vamos tentar fazê-lo através da nossa loja online. No dia seguinte à divulgação da loja online, começámos a fazer vendas. Okay? Ou seja, onde eu quero chegar aqui, o fio condutor que eu quero dar e a mensagem que eu quero passar é que nós não ficámos parados. Para terem uma ideia, desde há 5 semanas a esta parte, eu não devo ter trabalhado ainda menos do que 12 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Estas ideias todas culminaram basicamente com aquilo que nós
temos aqui, com este webinar que nós organizamos e para os quais convidamos 3 personalidades que vão dar o seu contributo, vão dar as suas experiências e mostrar o que é que têm feito ao longo destas semanas para combater esta pandemia, para reagir a esta pandemia. O primeiro dos nossos convidados é o Tiago Rocha, proprietário e gerente da oficina Tiago Rocha Auto. O Tiago Rocha é também um mecânico youtuber, tem já passou a semana passada aos 30 mil subscritores no seu canal de YouTube. Para além disso, a oficina Tiago Rocha Auto é ainda o nosso parceiro para fazer formações a norte. Temos o privilégio de poder contar com a oficina Tiago Rocha Auto, com as bem atestadas oficinas do Tiago Rocha Auto, que arrisco-me a dizer são um conceito excepcional e das melhores que eu conheço a nível do país. Boa noite. Antes de mais, não sei se o pessoal vai começar a entrar ou se queres que avance já. Eu já te coloco as questões a seguir. Deixa-me só, Tiago, apresentar o resto do pessoal, depois já volto a ti para colocar as questões. Sem problema. Nuno Medeiros. O Nuno Medeiros é coordenador de lojas da Solima, é um profissional com larga experiência no comércio de peças para automóveis. Ainda há bocadinho estava a pensar um bocadinho nisto e eu, pelo menos há 17 anos, conheço o Nuno e há 17 anos que o conheço a trabalhar em peças para automóveis. Nuno, corrija-me depois se eu não tiver certo, mas é mais ou menos este o timing. A caminho dos 20. A caminho dos 20. A Solima é ainda um parceiro de longa data da Car Academy, com o qual nós fazemos formação há algum tempo, e temos a oportunidade de trabalhar numa lógica de win-win com a Solima. Convidámos também Paulo Homem, diretor da revista Pós-Venda, que é a publicação de referência para o mercado da reparação automóvel do aftermarket. O Paulo, para além de estar connosco desde o primeiro dia da nossa atividade, literalmente desde o primeiro dia da atividade da Car Academy, desafia-nos também constantemente a criar conteúdo de valor para a sua revista. Desde setembro de 2017, para terem uma ideia, nós temos trabalhado juntos na publicação de artigos mensais. Artigos esses que, caso não os tenham lido, aconselho vivamente porque são artigos de conteúdo mais-valia para as nossas oficinas. Bom, apresentados que estão os nossos convidados, eu criei aqui algumas questões, desenvolvemos aqui algumas questões que eu vou pedir para cada um dos participantes, a seu tempo, falar um bocadinho sobre elas. Tiago, começava por ti. Pedia-te para falares um bocadinho de que forma é que esta pandemia afetou o negócio da oficina Tiago Rocha Auto e de que forma é que a empresa se adaptou. Quais é que foram as medidas, quais é que foram os planos que tomaste na empresa para conseguir reagir à pandemia, digamos assim. Exatamente. É assim, José. Antes de mais, boa noite a todos. José, muito boa noite e esta iniciativa é fenomenal. Muitos parabéns. Espero também contribuir com alguma coisa, porque de facto ninguém estava preparado para esta crise, não é? Digamos assim. A oficina Tiago Rocha Auto, posso começar por dizer que nós tivemos uma queda de 5 a 10%, não muito mais que isso. E graças a Deus, e graças também, talvez ao YouTube. Como tu disseste muito bem, nós temos cerca de 30 mil subscritores, neste momento estamos com 30.200, salvo erro, o que é bom porque grande parte dos nossos clientes vêm mesmo através do canal YouTube e ajudam-nos imenso, e está-nos a ajudar imenso também a superar esta crise. Claro que tivemos uma queda, mas para já estamos a conseguir superar, para já não estamos lutadíssimos, estamos lutados, digamos assim, ainda temos serviço marcado até ao final do mês. Nós quando começou
isto do estado de emergência, quando o governo declarou o estado de emergência, nós próprios começámos a ligar para os clientes para eles cancelarem as marcações, porque nós também não sabíamos se as oficinas se iam manter abertas ou se realmente iriam ter que fechar. O que é certo é que a maior parte dos clientes ficou um bocadinho zangado, porque tinham as marcações para trazer lá o carro à oficina, então deixámos tudo em águas de bacalhau, como nós dizemos aqui no Porto, até ver o que é que isto ia dar. O que é certo é que o governo deu ordem, aliás, aprovou que as oficinas podiam realmente estar abertas, são um bem essencial. Voltámos a reagendar, todos os clientes mantiveram as marcações e graças a Deus até agora temos tido trabalho, com uma ligeira quebra, mas ainda temos tido trabalho. E a nossa forma de adaptação nós mantivemos, ou seja, já desde há 3 anos, certamente irá fazer agora 4 anos que começamos com um canal de YouTube, mantivemos o canal de YouTube, é uma forma de divulgação que nós temos e ajudou-nos imenso. No fundo, acaba por sustentar aquela tese que uma oficina bem preparada e que faz um trabalho de fundo contínuo acaba por estar depois também mais preparada para suportar estas crises que possam surgir no seu caminho. Exatamente. É óbvio que não basta só gravar vídeos, não é? Basta também o serviço ser de qualidade. Erros que qualquer empresa tem, mas se com este método da gravação dos vídeos, ou seja, a transparência que existe juntamente com um serviço de qualidade, se calhar é isso que nos está a ajudar a superar esta pandemia. Tiago, colocava-te uma segunda questão. À semelhança daquilo que acontece connosco, vocês tens uma loja online onde vais fazer o escoamento de alguns desses produtos. Sentiste alguma deslocação da procura física para o online ou algum aumento da procura no online nesta altura? José, vou-te ser sincero, pelo que nós estivemos a ver, nem tivemos mais afluência nem menos afluência, manteve-se normal, ou seja, não é que nós temos a loja online a trabalhar a 100%, ou seja, que fazemos muitas vendas, nada disso, conseguimos vender alguns produtos, algumas ferramentas, ou seja, nem tivemos muita adesão nem menos adesão, manteve-se igual. Quanto à loja online, a loja online, nós já criamos a loja online há cerca de 2 anos, salvo erro, foi pouco depois que criamos o canal no YouTube, decidimos criar a loja online para vender produtos que nós utilizamos, produtos da nossa confiança, e ferramentas que nós também utilizamos na oficina, que muitas das vezes mecânicos não sabem onde é que podem encontrar aquele tipo de ferramenta, então nós achamos por bem colocar essas ferramentas à venda no nosso site, ou seja, ferramentas que nós usamos que muitos mecânicos gostavam de ter ou gostavam e não sabem onde é que podem encontrar, nós então decidimos criar a loja online para isso. Temos os produtos, ferramentas, e com isso vamos vendendo alguma coisa, mas a nível de loja online a queda foi muito pouca. Okay. Caso algum alguém dos que está a assistir, daqueles que nos veem, queiram colocar alguma questão, quer ao Tiago Rocha, quer aos restantes participantes, coloquem nos comentários, nós no fim vamos reservar um pequeno espaço de perguntas e respostas e tentaremos responder ao maior número possível de questões que sejam colocadas. Tiago, obrigado. Se for o caso, nós já voltamos a falar um bocadinho. Até já. Nuno, falávamos há pouco, ainda em off, a questão de que está um bocadinho complicado para as oficinas. Felizmente, no caso do Tiago, vimos que não é esse o exemplo, até pelo trabalho de fundo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos, e felizmente para ele. Mas uma coisa é certa, grande parte das oficinas têm sentido queda na sua faturação, na necessidade de vos comprarem peças, não é? De vos fazerem encomendas. Qual é que foi a vossa reação em Solima para se readaptarem ao atual paradigma, o tal chavão que estávamos a falar há pouco? Muito rapidamente, quero dar as boas noites a todos que estão a participar, quem está também online a participar, de alguma forma.
e agradecer primeiramente à Caracan e ao José Carlos pelo convite endereçado à empresa Solima. Realmente, em off, já trocámos algumas impressões. Fico feliz, muito feliz de ouvir o Tiago dizer que a quebra não foi substancial e quero acreditar que também não terá sido com, não digo a maioria, porque aí estaria a ser incorreto, mas com uma boa parte das oficinas que nós, algumas até, ou uma boa parte, que são nossos clientes. Em relação à pergunta que me pões, claro que nós notamos, não foram 5 nem 10%, é do domínio público. Quem esteve atento nos últimos dias percebeu que as percentagens são múltiplos de 10, por assim dizer, são alguns múltiplos, e nós também sofremos, infelizmente, dessa quebra. Mas lá está, e sofrendo essa quebra, nós temos 3 canais distintos, não é? Temos, e atuamos em 3 canais distintos, como tu tão bem sabes. Temos as casas de peças, não é? Os nossos clientes de retalho, de revenda, as oficinas e também os nossos balcões. Claro que reparamos no canal online, no nosso portal, reparamos também um menor fluxo. Tivemos que ir repensando rapidamente e ajustando aqui algumas situações, mas claro, as encomendas até no online caíram um bom bocado e o valor até da própria encomenda caiu, porque é muito rápido, porque por exemplo, os nossos clientes de retalho não fazem estoques. Não é? Nestes dias reagem só àquela solicitação imediata. Nós, o que é que fizemos para continuar? Porque é isso que pretendemos todos, continuar com o mínimo impacto. Pois temos as 8 unidades a trabalhar, as 2 centrais e as nossas 6 lojas de proximidade, e adaptámos muito rapidamente com as regras de proteção que foram definidas pelo Governo e muito bem, conseguimos adaptar para a segurança de todos, dos nossos clientes, mas também dos nossos recursos humanos, ou seja, das pessoas que fantasticamente continuam todos os dias nas nossas unidades a atender os nossos clientes. Claro que readaptámos essa estrutura, pronto, o mínimo possível que poderíamos fazer, ou aquilo que era permitido fazer, para quê? Para garantir os níveis de serviço, porque as coisas não podem parar, isto não pode parar. Mas, claro, o objetivo principal, e volto a referir, é a mesma proteção de todos, e nomeadamente dos nossos colegas que estão na frente de batalha, por assim dizer, que são as nossas unidades de proximidade. Bom, também optámos por criar aqui um movimento novo, já pensado. Nós temos um call center que desde há muito tempo, desde 2016, na nova unidade, e antes também, mas com mais foco na nova unidade, que atende todos os dias de norte a sul e ilhas, e acelerámos o processo também, que já estava pensado, pronto já a executar, mas com uma cadência diferente. O que é que fizemos? Pusemos também essa centralização no atendimento à oficina, na nossa unidade central em Via Longa. Lá está, adequámos num momento difícil, num momento que precisa destes movimentos rápidos de adaptações e readaptações, pois conseguimos também efetivar o atendimento com rapidez, com garantia de atendimento efetivo e, no fundo, será o mais comum ouvi dizer que é uma racionalização de recursos, é verdade, também tivemos que fazer essa adaptação. A estratégia e os planos que tivemos que implementar, lá está, há aqui um que é fundamental para nós, que não se ouve muito, ou ouve-se noutras estruturas, mas para alguns clientes estratégicos, pois podem contar também com algum apoio. Porquê? Porque esse apoio não é só o atender cliente e o ter estoque. Estamos a pensar em alguns clientes estratégicos, pois se necessário for, até ao nível de financiamento. Não somos a banca, mas podemos ajustar algumas medidas para poder também ajudá-los neste momento um bocadinho mais complicado. Para além disso, claro, não só esse pequeno pormenor, pode ser um por maior, mas tivemos que criar campanhas novas, não é?
reajustadas, claro, às necessidades que são as atuais, como, por exemplo, algo que já tínhamos feito há uns tempos atrás, na altura do verão, e nessa altura até o movimento não teve algum impacto, mas era algo estranho e novo, que é o gerador de ozono, por exemplo, o equipamento que disponibilizamos, não só de uma marca, agora até já temos duas, e hoje eu tenho a certeza que essa máquina, cada vez mais, essa em particular, e outras muito semelhantes, vão ser a tónica. Se calhar, tanto como falar de uma máquina de diagnóstico, tu também conheces também e usas diariamente, mas estas novas máquinas para ajudar também a mitigar, não é, este problema e, no fundo, a criar aqui uma nova onda, que é importante, que a higienização foi uma das medidas que nós também implementamos. Claro que a busca destas soluções todas não é fácil, mas não sendo fácil, desempenha hoje um papel com toda a importância. E é o tema que eu gostava que todos que estão a seguir registassem, estas soluções de proteção e higienização, nós tivemos que implementá-las para os nossos colaboradores, não é? E para proteger tanto eles como os nossos clientes. Mas, acima de tudo, quisemos criar rapidamente a ponte para que estas soluções que imediatamente tivemos que adotar, consigamos também passá-las para os nossos clientes. Isto porque, como todos sabem, esta necessidade claramente é de todos, não é? E aí tivemos que fazer essa ponte e estamos já a promover, junto dos nossos clientes, toda uma série de produtos, não é? Que hoje estão em voga, não é? E que estamos a tentar rapidamente pôr à disposição dos nossos clientes, mas não na tónica tão comercial, porque também mentiria se não fosse assim, mas é mesmo a questão mais humana, o aspecto mais humano de proteção de todos, porque é uma garantia realmente para todos. Um dos aspectos também que não deixámos de parte e para continuar a fazer a máquina andar ou rolar é a distribuição. Foi uma das coisas que, ao ajustar estas medidas, ou algumas medidas, para manter níveis de serviço que já existiam, tivemos que realmente também continuar a ter a nossa distribuição de forma muito efetiva. Esse tópico ia nem de propósito ao encontro da questão que eu tinha a colocar a seguir, que era ao nível do fornecimento aos vossos clientes. E questiono isto também na perspectiva de que grande parte dos fabricantes de peças, construtores de material, ou pararam, ou pelo menos abrandaram a sua produção e as suas cadeias logísticas. Isso trouxe-vos alguma complicação? Trouxe alguma necessidade de vocês também terem que se reajustar ou algo do género para conseguirem garantir o mesmo nível de serviço? Felizmente, nós sabemos que o princípio é esse. Nós sabemos que alguns fabricantes pararam por completo, outros reduziram bastante a sua capacidade de fornecimento, mas para nós, agora, neste momento, não é de todo um problema. Isto porquê? À parte do estoque, que é um estoque muito equilibrado que temos nas nossas duas unidades centrais, Lisboa e Porto, para não contar já com as 6 unidades de proximidade, mas também é um estoque real que existe e está à disposição. Não sentimos tanto este problema por uma razão muito simples. E quem conhece a Solima sabe aquilo que eu vou dizer. Porquê? Porque desde 2019, como é do conhecimento público, pois nós temos uma dimensão que ultrapassa as nossas fronteiras. Neste momento temos uma dimensão ibérica, a nível do grupo, e temos, para além destas duas, mais 6 unidades, 2 armazéns centrais e 6 unidades de proximidade, pois temos mais 48 em Espanha. E isto é um número que impressiona. A mim a questão não é impressionar pelo número das 48 unidades, mas o fluxo que consegue manter. Lá está, porque todos os dias nós temos essa capacidade de nos podermos socorrer, se necessário, destas 48 soluções. Portanto, a somar às 8, temos mais 48. Daí que o impacto para nós é
é mínimo e a Solima continua a garantir de forma eficaz, como é a nossa panágio, o fornecimento de peças aos atuais clientes e estará, nós estamos sempre de portas abertas, estará sempre disponível até para ser novas soluções ou criar novas soluções de fornecimento a novos clientes, não é? Portanto, José, não sentimos tanto isto. Podemos, eventualmente, em futuras encomendas, em lugares mais distantes do globo, perceber se calhar algum atraso. Hoje, e felizmente, um bocadinho aqui fazendo ao ponto com a intervenção anterior do Tiago Rocha, que felizmente, de forma bem estruturada, tem o seu negócio, nós também o temos de forma muito bem estruturada, muito bem pensada e queremos também que temos essa aplicação prática de forma bem estruturada. Portanto, hoje, talvez amanhã, acredito que ainda não é um problema para nós, devido a esse fluxo contínuo que temos destes tantos armazéns e tantas possibilidades. Daí que não, felizmente, não temos sentido ainda dificuldade e penso que não vamos sentir. Penso que estamos sempre disponíveis com todas as soluções todos os dias, portanto, estamos cá. O fundo acaba por ser mais um exemplo do trabalho de fundo e o trabalho de organização que vem de trás, que acaba por sustentar aquilo que são depois estas fases menos positivas. É certo, é isso mesmo. É todo esse trabalho que nós fizemos, todo este enriquecimento que tivemos no último ano e que temos e que divulgamos incansavelmente. Porquê? Porque há soluções, claro, que já vêm dos nossos colegas de Espanha. Há marcas que também ao longo de 2019 e este ano continuamos a introduzir, marcas de renome muito importantes para o setor automóvel e que nós felizmente temos uma excelente capacidade de estocagem e, claro, de forma desdobrada de fornecimento, não é? Facilita, claro. Facilita imenso, claro. Obrigado, Nuno. Já volto a colocar-te aí uma questão que também está aqui pendente nos comentários, já voltamos a falar. Ok, obrigado. Paulo. Boa noite. Boa noite, novamente. Queria perguntar-te e queria lançar-te a questão que se pode ver aí nesse diapositivo. Como é que achas que o mercado vai reagir a esta situação provocada pela pandemia? Eu sei, claro, e ninguém tem a bola de cristal, mas com os dados que tens, com toda a informação que recebes, todos os quadrantes, como é que achas que isto vai reagir daqui para a frente? Antes de mais, Pedro, um obrigado após venda a este convite, que obviamente para nós muito nos honra. É certo que temos feito aqui uma série de recolha de informação, fizemos inclusive também um inquérito que vamos publicar na próxima edição com diversas questões e recolhemos aqui muitos dados que podem ser interessantes e que, ao cruzar com outros dados e com as informações que agora ouvimos do Tiago e do Nuno, vai tudo um bocadinho na mesma tendência. Em primeiro lugar, é esta palavra de otimismo, não é? Nós queremos que o setor pós-venda se mantenha em funcionamento, que não vá abaixo, que vá passar por esta crise, mas que daqui a 2-3 meses possa recuperar com alguma rapidez. Pelo menos é essa a intenção da grande maioria das pessoas que estão ligadas a este setor e com quem temos falado. Acreditam muito que o setor possa vir a conhecer uma evolução mais ou menos positiva, em função do momento que estamos a viver, como é óbvio, dentro de 1-2 meses e que comecem a ir cada vez mais carros novamente às oficinas. E obviamente que isso tudo depende, obviamente, das medidas que o próprio governo venha agora a tomar. Eu tenho aqui alguns dados curiosos, não vou poder partilhá-los todos, mas alguns dados interessantes. E neste inquérito que fizemos a nível nacional, fomos perguntar às oficinas como é que sentiram este impacto, se houve muita redução na atividade ou não. Um bocadinho ao contrário daquilo que o Tiago estava a dizer,
Temos aqui, enfim, a grande maioria das empresas, mais de 70%, tiveram uma redução na sua atividade superior a 50%. E à volta de 36% tiveram mesmo uma redução superior a 75% da sua atividade. Estamos a falar essencialmente em oficinas e um pouco de norte a sul do país, não é só oficinas em Lisboa, nem no Porto, nem no norte, nem no sul, nem no centro. Não, é um pouco por todo o país, por acaso, das 300 e muitas oficinas que responderam são bastante representativas por cada um dos distritos. E, portanto, isto é um dado que diz bem da redução que houve. E, portanto, isto bater mais no fundo do que bateu, provavelmente já não vai bater. Portanto, aqui só temos que pensar que isto vai crescer e se a partir do início do mês de maio vai começar a retomar um bocadinho a atividade económica, é provável que os carros venham a sair das garagens, venham a andar mais, a fazer mais quilómetros, a ter mais furos, a ter pequenos toques, a ter pequenas avarias, e também é expectável que os carros, tendo muitos dos carros parados durante um mês, que venha a haver mais avarias eventualmente eletrónicas, mais problemas eventualmente até com os pneus, problemas até elétricos, problemas com as baterias e, portanto, isto pode dar aqui um arranque interessante em maio, junho, pode dar aqui um arranque, um novo arranque a este setor. Agora, como é que pode vir a reagir a médio prazo? A médio prazo, muitas das oficinas que a gente foi questionar, a quem pedimos aqui a resposta aqui a uma questão que falava exatamente disso, muitas delas acreditam que a médio prazo e longo prazo o setor vai se voltar a restabelecer e vai voltar a ter os mesmos padrões que tinha até há 3, 4 meses. Portanto, vai reagir bem e mesmo a médio prazo estamos a falar num limite de 2 anos, o setor vai conseguir responder, vai voltar a reanimar bastante. Até lá é que as pessoas colocam muitas dúvidas em relação àquilo que pode acontecer e a grande maioria das oficinas dizem que a falta de poder de compra do cliente, de uma forma geral, vai obviamente afetar bastante este negócio das oficinas, porque com menos rendimento disponível vão à oficina quando forem obrigados a ir à oficina, porque o carro ou não anda ou tem mesmo que fazer uma revisão ou uma manutenção, mas aí vão querer gastar o menos possível. Portanto, grosso modo, eu acho que vai haver, obviamente, menos dinheiro disponível, mas estimo que a redução não será tão grande quanto se pode pensar, mas obviamente que também no curto prazo não vamos conseguir que as oficinas recuperem aquilo que tinham há 2 meses atrás. Isso não, como é óbvio, não é? Claro, exato. E nestes 2 anos acaba por ir um bocadinho ao encontro da questão seguinte. Nestes 2 anos que falavas e que há essa previsão da retoma, ou pelo menos da retoma até mais ou menos ao normal do mercado que nós tínhamos até então, quais é que são os desafios que deixas a quem assiste a este webinar, a quem tem oficinas, a quem é responsável da oficina, de modo a enfrentar esta situação, quer no curto prazo, quer neste período temporal que falamos? Eu acho que o melhor exemplo de todos foi o que tivemos exatamente no início desta conferência digital, que foi as palavras do Tiago, e acho que o desafio é precisamente este. Acho que nesta altura as oficinas provavelmente vão ter que olhar muito mais para dentro do que aquilo que olhavam. Isto é, e quando digo olhar para dentro é possivelmente olhar mais para a sua gestão e perceber aquilo que podem de alguma forma fazer melhor do que aquilo que faziam. E o fazer melhor é ter a empresa mais bem organizada do ponto de vista estrutural, por exemplo, poder trabalhar mais esta questão dos orçamentos,
muito mais do que o faziam, ou de uma forma mais transparente. Há aqui um dado que me parece fundamental nesta altura, que é as oficinas às quais os clientes tinham mais confiança, essas vão passar um bocadinho mais ao lado desta crise do que as outras, porque isto é um negócio de confiança, e as oficinas agora, mais do que nunca, numa altura em que o cliente vai escolher até é melhor aquela oficina onde querer ir, vai escolher aquela que lhe transmite mais confiança. E, portanto, a confiança vem de uma coisa muito simples, que é fazer bem o serviço que se propõe. Mais do que nunca isto vai ser essencial. O cliente, quando sair de uma oficina, tem que ter a garantia absoluta de que o seu carro foi bem mantido, foi bem assistido, foi bem reparado, dentro da expectativa que ele tinha para esse serviço. Isso, para mim, é fundamental nesta altura, e que haja uma transparência muito evidente entre aquilo que a oficina faz e a percepção que o cliente tem. Se esta relação não se estabelecer, e a gente sabe que é uma relação por vezes muito difícil pelo estigma que a maioria das oficinas tem, não é? Essa relação de confiança, muitos clientes vão sempre com uma perna atrás para as oficinas, porque a pensar que poderão ser de alguma forma enganados, e portanto nesta altura estabelecer esta relação de confiança é muito importante, e portanto isso acho que é fundamental. Depois, eventualmente, olhar para alguns novos serviços. Há pouco o Nuno falou dessas máquinas de ozono. Isso vai ser inevitável, quer dizer, não pode haver nenhuma oficina agora que entregue um carro ao cliente depois de ser assistido sem a digitalização, não é? Portanto, isso para mim é claro e transparente, porque se alguma oficina não o fizer, corre o risco de rapidamente nas redes sociais toda a gente dizer que não vale a pena ir ali, não é? Isso para mim parece-me óbvio. Depois há aqui outro ensinamento que me parece muito, muito importante, e que o Tiago também tocou nele, que tem a ver exatamente com o aproveitamento destas novas tecnologias, das redes sociais. E o Tiago é um excelente exemplo disso. Como é que as redes sociais na realidade potenciaram o seu negócio. E hoje em dia muitas oficinas que sabem fazer bem a sua atividade, que é reparar automóveis, têm muita dificuldade em trabalhar bem essa componente das redes sociais, essa componente digital do seu negócio, que hoje em dia está mais que provado que é uma excelente ferramenta para captar clientes, e a prova disso é exatamente o que o próprio Ricardo, o que o próprio Tiago disse há bocado. Outra ideia é que as oficinas tenham que potenciar eventualmente o maior número de serviços possível. Por exemplo, muitas são relutantes a fazer o próprio serviço de pneus, provavelmente vão ter que pensar nisso. As casas de pneus vão ter que pensar decididamente que hoje em dia já não podem só fazer pneus, têm que também fazer pelo menos a mecânica rápida. E, portanto, há aqui uma série de desafios para as oficinas. Eles têm que olhar para o seu negócio de uma maneira um pouco diferente, talvez até do ponto de vista da gestão do negócio, eles perceberem claramente quais são os serviços que eles conseguem rentabilizar melhor e eventualmente até apostar mais nesses serviços do que no tipo de serviços que são menos rentáveis. E, portanto, esses são alguns dos desafios. Obviamente que há aqui mais, poderia estar aqui a dar mais alguns exemplos, mas este parece-me que são alguns que eles têm que efetivamente olhar. Obrigado, Paulo. Há pouco sugeri que colocassem algumas questões aos nossos convidados, para nós termos agora um pouco de tempo para fazer esse esclarecimento, ou um esclarecimento de dúvidas. Tinha aqui uma questão acima, direcionada quer ao Tiago, quer ao Nuno, que era relativamente a se... Deixa-me só procurar aqui, se conseguiram manter todos os postos de trabalho da vossa empresa. Tiago, perguntava-te a ti primeiro.
José, é assim, tanto conseguimos manter, que inclusive nós tínhamos feito uma contratação de um novo recepcionista. Nós neste momento estamos a trabalhar com 2 recepcionistas e mais a minha esposa que está no escritório, que também ajuda na recepção e na loja online, ou seja, nas encomendas da loja online. E nós tínhamos contratado um recepcionista novo, cerca de uma semana antes de vir esta pandemia, ou seja, cerca de 2 semanas antes do estado de emergência, e não foi por aí que despedimos ninguém. Aliás, permanecemos ainda o recepcionista, e graças a Deus ainda não nos vimos obrigados a despedir ninguém, ainda está tudo a rolar normalmente. Nuno, colocava-te a mesma questão, porque a questão era direcionada a ambos. E muito bem, como nós sabemos, quanto maior o barco, maior a tormenta, não é? E nestes últimos dias, uma das palavras, para além dos paradigmas do vírus, do Covid e todas essas palavras mais em voga, há uma delas que sobressai também, até com grande dimensão, que é o layoff. É uma das palavras que soube falar a toda hora, que as grandes, médias, pequenas, microempresas, como nós já vimos e vamos lendo e vendo nos noticiários, estão a ser ativado, está a ser utilizado esse mecanismo, com milhares de pessoas em suspenso, por assim dizer, porque acaba por ser uma suspensão do vínculo laboral, não é um despedimento, é uma suspensão. Eu posso-vos dizer que nós, na Solima, pois com esta dimensão ibérica, tanto em Espanha como em Portugal, em Espanha não o fizemos todo, porque também temos um enquadramento diferente. O Estado, em Espanha, olhou para esta pandemia, para este tema, de uma forma com um prisma diferente, mas não vamos discutir ao pormenor, porque são realidades distintas. A única coisa que não diverge, infelizmente, é mesmo o vírus e a sua propagação. Mas nós em Portugal temos falado um bocadinho, eu tenho participado também nessas reuniões com os diretores gerais, com a administração, esteve em cima da mesa essa situação, ou vamos falando, mas levantando aqui um bocadinho a ponta do véu, nós estamos a fazer tudo para que não ativemos o layoff. Claro que não ativaram, e atenção, o layoff é uma coisa para nós também, traço largo, coisa muito parcial e quase residual, mas fazemos um esforço todos os dias para que não ativemos esse mecanismo. Claro que no número já extenso de colaboradores e nas 8 unidades que temos, pois olhar para este fenómeno e quem trata da tesouraria das empresas cria aqui uma pressão, no mínimo, grande. No mínimo. É uma pressão grande que cria nas empresas, cria nas tesourarias, cria, porquê? Por causa e a empresa Solima, como tantas outras e bem, cumpre, não é, os seus desígnios todos, seja com fornecedores, seja com o Estado, pois seja principalmente com os seus funcionários, são esses primados que nos também vão orientar. Mas, muito sinceramente, digo-vos a todos, aqueles que também nos estão a ver e a ouvir, que estamos a fazer tudo para não ativar. Nem uma pessoa. Ou seja, vai criar, claro, nos meses, e o Paulo referiu muito bem há pouco na sua intervenção, que, claro, que este abrandar que temos da procura, vá por assim dizer, nós sabemos que este abrandamento tem o seu impacto, tem o seu tempo, convictamente acho que podemos recuperar a partir de maio, mas desenganem-se, porque o impacto vai ser, vou ser positivista, ligeiramente duradouro. Mas, da forma como cai, isto não é como alguns opinadores escrevem e falam, que há a possibilidade deste decréscimo ser alavancado de forma muito rápida, que é o chamado um V. Ou seja, cai muito rápido e acaba por retomar de forma muito rápida.
não estamos convictos porque não sabemos, não fazemos futurologia, portanto vamos tentando adaptar todos os dias, todas as semanas, mês a mês, todas as opções, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas, convictamente, e isto é o traço principal, estamos a fazer um esforço para não utilizar esse mecanismo e cumprir com todos os desígnios. Porquê? Porque também vos posso dizer que não é só a capacidade que falava há pouco, é um apanágio, ok, temos sempre um bom equilíbrio de estoque, mas felizmente temos muitos clientes como o Tiago. Por acaso não é nosso cliente direto, se calhar vai ser um dia destes. Já estão no Porto e tudo. Muito bem, clientes que continuam a trabalhar, clientes que estão bem estruturados e nós todos os dias, felizmente, vemos sinais. Houve aqui uns dias mais complicados para todos, mas sorrimos a cada final de dia, porque sorrimos nessa perspectiva de também poder não ter que ativar. Claro que é um esforço para a nossa administração, porque não ativando, e basta fazer pequenas contas, imaginemos um número de 100, se nós tínhamos a máquina ajustada para 100 e passamos a vender 70 ou 65 ou algo do género, pois continuamos a ter a máquina, não é, com esse primado do 100. Mas com o incoming, com o negócio, com o fluxo de trabalho, rapidamente a cair para esses 65 ou 70, ou eu não tenho o número preciso, nem é o mais importante agora. Mas lá está, vai criar essa temos que ser tenazes, não é? Temos que ser muito determinados, mas o que queremos fundamentalmente é continuar com a normalidade possível e não despedir e não ativar esse mecanismo também que ouvimos todos os dias falar do layoff. Pelo menos é aquilo que vamos tentar que não aconteça e voltar com a normalidade que este cenário depois nos vai permitir. Deixa-me só dar aqui 2 dados, faz favor. Um deles é que, segundo aquele estudo que eu estava a referir há bocado, destas 320 oficinas mais ou menos norte a sul, que cerca de 58% dessas oficinas reduziram o número de trabalhadores, de uma forma geral. Portanto, não quantificaram o número, mas disseram que face ao que tinham antes, após o estado de emergência, que reduziram, portanto, o número de empregados. E cerca de 46% das oficinas também reduziram o seu horário de funcionamento, isto é, ajustaram um novo horário, porque têm menos serviço também, e porque também têm menos funcionários, e porque há mais restrições na entrada às oficinas, como é óbvio, e portanto também ajustaram o horário em função desta pandemia. Um outro dado, mas não tem a ver com o mercado português, eventualmente possa-se extrapolar de alguma forma para o mercado português, isto tem a ver com o estudo que foi feito ao cliente final num outro mercado, em que referia que apenas 5% dos clientes que durante as últimas 3 semanas estavam a pensar em levar o seu carro à oficina, só 5% é que declinaram a sua vontade de ir à oficina com o próprio risco de serem infectados. Pronto. Os outros 40 e tal por cento durante esse período já não iam à oficina, porque não tinham necessidade disso, o carro estava em condições normais, mas uma grande maioria, quase 50%, ia cumprir a sua marcação e, portanto, ia à oficina levar o carro, e uma parte deles não tinham qualquer problema caso o carro tivesse um problema ou tivessem que marcar uma revisão final, iriam, portanto, fazê-lo dentro desse período sem qualquer limitação, desde que a oficina, obviamente, também cumprisse minimamente essas restrições. Portanto, as pessoas, em termos de vontade, à partida, estão com vontade em levar os seus automóveis, caso tenham algum problema com ele. Portanto, por aí não há grande problema. O problema talvez esteja no seu poder económico, como é óbvio. E daí tem que haver oficinas abertas para os reparar. Não é? Exatamente, e tem que haver oficinas abertas para os reparar e eventualmente, quanto mais estruturadas estiverem, melhor, como é óbvio.
tenho aqui uma questão do Ricardo Carvalho, nosso colega, nosso conhecido pelo menos do Tiago também, que questiona se não será este um bom momento para as oficinas se adaptarem às mobilidades futuras, nomeadamente à questão das mobilidades elétricas. Eu não vou... Paulo, eu pedia-te um comentário, porque eu sou algo suspeito nesta questão dos carros híbridos e dos carros elétricos, sou completamente fã, e respondendo diretamente ao Ricardo, e o Ricardo conhece a minha posição relativamente a isto, sim, é um momento, se calhar já é tarde para abraçarem a questão da mobilidade elétrica. Paulo, mas gostava também que comentasses, achas que é a altura, achas que é a tendência, ou achas que aquilo que tem acontecido nos últimos 2-3 anos em termos de vendas de veículos híbridos elétricos irá sofrer agora uma regressão? Enfim, vou dizer aqui uma coisa que é sustentada numa entrevista que li do Carlos Tavares da PSA, que é o CEO da PSA, e ele dizia uma coisa interessante. Grande parte da evolução que este negócio dos híbridos e dos elétricos iria conhecer nos próximos anos estava também muito dependente das ajudas que os diversos Estados iam dar aos próprios clientes para fazer a aquisição desse tipo de carros. E ele punha exatamente a tónica nesse problema, isto é, será que os Estados, nesta altura, estão com vontade de financiar essa tal mobilidade híbrida e mobilidade elétrica? Ele punha muitas reservas em relação a isso, embora também dissesse que as marcas já estão numa fase de não retorno, isto é, já se investiu tanto dinheiro nisto, tanto dinheiro para que as coisas mudem nos próximos anos, que isto já não pode voltar atrás. Portanto, já é um caminho que já não tem retorno para as marcas. E, portanto, tem que seguir esse caminho da própria eletrificação do automóvel. Um dado que ele dava, que era curioso, é que neste momento, portanto, já em abril, o Grupo PSA estava a conseguir cumprir com as metas que eram pedidas pela própria União Europeia em termos de emissões poluentes. E, portanto, ele diz que só havia um caminho que era exatamente esse, que ia passar pelos híbridos e pelos elétricos, embora punha muitas reservas em relação à forma como é que os Estados poderiam apoiar esta tendência que se vinha a notar nos 2 últimos anos. Portanto, eu olhando para os construtores, que são quem mete os carros na estrada e quem os constrói, provavelmente a tendência vai se manter essa. Poderá eventualmente sofrer aqui algum revés, e em vez de ser tão acelerada nos próximos 2 anos, poderia ser um bocadinho menos acelerada e depois retomar daqui a 2 anos. Essa é a minha perspectiva. Quer pela falta de poder de compra, quer pela questão dos incentivos. Por todas nós sabemos concretamente o que é que vai ser o nosso orçamento de Estado este ano. Já se fala na questão do orçamento retificativo e por aí fora, quanto mais aquilo que será o ano que vem e se há esses apoios à mobilidade elétrica ou não. Paulo, deixa-me só, tenho aqui Pedro Gaspar questiona, só para clarificar a questão do tempo, questiona-me qual é que é o tempo da recuperação do mercado automóvel. Falávamos há pouco em 2 anos, correto? Possivelmente o Pedro Gaspar não apanhou. Isto é um dado que eu tiro da própria sensibilidade que essas 320 oficinas nos fizeram chegar, não é? E, portanto, a pergunta era se considera que a atividade oficinal vai ou não regressar ao seu normal e quando, não é? E uma parte considerável das oficinas, cerca de 50% das oficinas, disseram que ela ia regressar ao seu normal a médio prazo, portanto, aqui numa perspectiva temporal entre 1 a 3 anos. Portanto, cerca de 50% das oficinas.
Depois houve oficinas mais radicais e disseram que isto nunca mais na vida vai voltar ao que era, portanto vai haver alterações profundas, mas a grande parte diz que para o ano não. Também há aqui enfim, uma fatia considerável que diz que este ano não vão conseguir recuperar o que era um ano normal. Alguns apontam cerca de um quarto para 2021, que já se consegue eventualmente durante o ano voltar à atividade que tinham antes, e portanto isso até é um dado relativamente otimista da parte das oficinas, o que é bom, portanto é sinal que eles acreditam na sua atividade e também na própria economia, mas pronto, isto são dados que 320 oficinas nos deram e que já é um indicador interessante para se poder trabalhar. Tiago, questionam-me aqui como é que se mantém a motivação de uma equipa de trabalho neste panorama generalizado, quer da doença, quer da manutenção dos postos de trabalho. Sabemos que não reduziste postos de trabalho, até bem pelo contrário, mas como é que se mantém a motivação de uma equipa de trabalho numa época desta? Bem, é assim, na minha opinião, visto que nós temos uma equipa já, esta equipa, é assim, nós neste ano contratamos 2 mecânicos novos, mas sempre tivemos um bom ambiente de trabalho, percebes? A equipa sempre foi uma equipa muito unida e cada elemento que entra para trabalhar connosco tem que ser unido connosco, ou seja, se sentir à parte, não dá para trabalhar na nossa equipa. E a motivação nunca lhes faltou a nível de tudo. Aliás, nós sempre gostamos, eu já passei por isso, eu já fui funcionário. Aliás, eu tenho oficina, faz agora em maio 6 anos. Nós temos oficina mesmo há relativamente pouco tempo, não é? E quando eu trabalhava na oficina, aliás, quando eu comecei a trabalhar na oficina, estou a falar quando trabalhava noutra empresa, não é? Quando não trabalhava por conta própria, eu tinha um método de trabalho totalmente diferente ao que as pessoas possam pensar do que temos agora. Ou seja, muita gente pensa, o Tiago, para ter a oficina estruturada da maneira que tem, para a organização, a limpeza, que nós prezamos muito por isso, o Tiago de certeza que trabalhou numa grande marca, o Tiago trabalhou numa oficina conceituada, foi habituado a isso. Não, muito pelo contrário. E eu senti-me que um dia que abrisse a minha oficina tinha que ser estruturada daquela maneira e todos os meus profissionais tinham que andar a trabalhar motivados, porque é assim que as coisas vão para a frente. E agora perguntas-me, Tiago, será por causa disso que o negócio está a correr bem? Será por causa disso que vocês têm um pouco retorno? Nós temos muito pouco retorno, graças a Deus. É óbvio que qualquer empresa tem retorno, as peças dão defeito, a mão de obra pode correr mal. O ser humano, nós não somos nenhum robôs, somos seres humanos, que é mesmo assim, e nem tudo corre bem, mas tendo uma equipa motivada, todos se ajudam uns aos outros, e é nesta fase que nós vemos se realmente existe motivação ou não. É nesta fase que nós vemos se realmente a equipa nos está a ajudar, a nossa entidade patronal, é nesta fase mais difícil. E graças a Deus, neste momento, tenho uma equipa que dou muito valor, sinceramente. E nos que eu puder ajudar, eles estão motivados para isso. Permite-me também que partilhe aí daquilo que eu conheço e dos tempos que vou passando aí, do pouco, infelizmente, tempo que vou passando aí na vossa oficina, é que o Tiago não é o patrão, o Tiago é mais um elemento da equipa. Exatamente. Nós não conseguimos distinguir quem é o Tiago e quem é outro elemento da equipa, tal é a unanimidade que existe no grupo. E daí a questão da motivação e a resposta óbvia que o Tiago deu. Aproveito, não sei se posso diz. Um minutinho de antena, aproveitando também, lembro-me agora de estás a falar nisso, nós tivemos há relativamente pouco tempo, o Ricardo estava lá a dar uma das formações, em que a nossa equipa era sempre a última a entrar para a formação, porque as formações são lá na oficina, o pessoal já está lá todo reunido na sala de formações e a nossa equipa ainda vai comer qualquer coisa para depois ir assistir à formação. E o Ricardo, lembro-me do Ricardo dizer, quando eles estavam a subir as escadas lá para cima para a sala de formação, que não se vê um ambiente
como aqueles, pá, sempre aos berros, sempre na galhofa. Acredita, a minha oficina é filmada e muitas das vezes, para quem assiste os nossos vídeos já há algum tempo, consegue notar isso. Mas para quem está lá o dia todo, aquilo é uma risota, porque todos estão bem. Se tiverem que se chatear, chateiam, logo de seguida fazem as pazes. Pá, e tenho um orgulho enorme na minha equipa. Neste momento tenho uma equipa que posso confiar, pá, e de facto não tenho palavras para descrever a equipa que tenho neste momento. E assim, nesse caso é fácil manter a motivação no local de trabalho, sem dúvida nenhuma. Responda à tua questão, não é? Tenho aqui uma pergunta do José Correia para o Paulo Homem, mas não é... Pergunta qual é que é o indicador mais positivo e mais negativo dos dados que recolheu. Isso, penso eu, Paulo, que vai ter que ficar guardado para a edição da pós-venda, certo? Exatamente. Isso é um conjunto grande de... Claro. É um inquérito interessante, onde participaram 322 oficinas, 321 oficinas, e portanto, está aqui uma caracterização do que é que está a acontecer e tem muita opinião das oficinas de norte a sul, de qual é a expectativa delas para os próximos tempos. Deixa-me só dizer uma coisa antes de terminar. De todos os setores, aquele que está a passar pelas maiores dificuldades, penso, que é o setor dos pneus. Tenho informações de que, através dos principais operadores deste setor, que o negócio de pneus que baixou a níveis muito baixos. Que há muita dificuldade dos operadores, e nomeadamente dos grandes grossistas de pneus, colocarem pneus nas oficinas. Não é por dificuldades, enfim, do ponto de vista logístico, mas é porque os carros estão parados e, portanto, vai ser a última coisa que eles vão meter é pneus. E, portanto, tem sido dentro do setor oficinal, têm sido as oficinas que provavelmente mais têm sofrido nesta fase de pandemia. Bom, pegando nesta questão do artigo que sairá na revista pós-venda, desde já agradecer ao Tiago, ao Nuno e ao Paulo pelo contributo que prestaram aqui para este webinar. Penso eu e espero eu que tenha mudado um bocadinho aqui o mindset, o modo de pensar de quem assistiu ao webinar. Eu queria despedir-me só e deixar uma mensagem final, uma mensagem em tom de desafio. Perdoem-me que eu vou ter que ler a mensagem porque é um pouco extensa, vou lê-la com calma, mas peço que todos aqueles que estiverem a assistir pensem um bocadinho nisto. Isto é um trecho daquilo que também vai sair, e por isso é que eu pedi fiquem atentos à próxima edição da revista pós-venda, que vão lá aparecer umas coisas bastante interessantes nesta matéria, e nomeadamente deixo o repto nesta última mensagem desafiadora a todos aqueles que nos ouvem. Tal como nós, os nossos convidados aproveitaram o momento atual para se reorganizarem e reposicionarem no mercado. Não baixaram os braços. Todas as pessoas que conseguiram algo grande depararam-se, ao longo da sua escalada até ao topo, com obstáculos decepcionantes que as convidaram a abandonar. São pessoas que, quando tudo lhes dizia para atirarem a toalha ao chão, não perderam nunca a esperança e continuaram o seu caminho para o sucesso. Cito Robert Frost. Tudo o que aprendi nesta vida resume-se a 3 palavras. Seguir em frente. Votos do maior sucesso para o vosso negócio. Obrigado e boa noite.